Oi, viajante da vida! Bem-vindos a mais um capítulo do Mediunidade em Foco. Hoje nós vamos aprender com André Luiz alguma coisa que já foi ensinada para nós lá no Livro dos Médiuns. Lembra que nós comentamos nos capítulos sobre obsessão que a fascinação era o pior tipo de obsessão que existia? Era aquele em que o obsidiado não ajudava, porque ele ficava iludido, enganado pelos espíritos atrasados. Se a gente observar, a capinha do vídeo está aqui aparecendo para vocês. Nós vamos perceber o seguinte: André Luiz vai visitar lá naquele centro em que trabalha o Raul Silva, a dona Celina, a dona Eugênia, que nós também já descrevemos em outros capítulos. Ele foi observar uma situação que não é recomendável, que é a participação de pessoas enfermas na mediunidade, enfermas obsidiadas, em reuniões mediúnicas. Mas, como ali era o objetivo de estudos que André Luiz tinha, ele certamente teve autorização da espiritualidade para que aquilo acontecesse. E aí, numa daquelas oportunidades, numa daquelas reuniões, uma pessoa que estava na assistência, que estava fazendo parte do público, uma senhora, entra num processo grave de crise, de convulsão, se estorcega no chão, e aí André Luiz fica surpreendido com aquilo, porque todos que estavam em torno viam a aproximação de um espírito ainda muito embrutecido, querendo de alguma maneira sufocar aquela mulher. E aí ele se refere a esse fenômeno que não deve acontecer, porque nas reuniões mediúnicas sérias hoje em dia, as pessoas obsidiadas, os enfermos de mediunidade não devem participar, mas André Luiz descreve para nós da seguinte maneira, olhem só: a infortunada senhora, quase uivando, à semelhança de loba ferida, gritava a debater-se no piso da sala, sob o olhar consternado de Raul, que exorava a bondade divina em silêncio. Coleando pelo chão, adquiria animalesco aspecto, não obstante, sob a guarda generosa de sentinelas da casa. E aí a gente começa a perceber o seguinte: por isso que as pessoas que não têm educação mediúnica, que estão atravessando o processo obsessivo, não devem participar de reuniões mediúnicas, porque elas se colocam sujeitas àquilo. É claro que na instituição do livro Nos Domínios da Mediunidade, em que André Luiz está estudando para nós, o equilíbrio é mantido, mas para fins de estudo, para que nós tenhamos um exemplo do que acontece no processo de fascinação, a espiritualidade, os sentinelas, como foi dito pelo André Luiz, consentiram na ligação mais estreita do obsessor com a obsidiada, para que nós pudéssemos perceber. E aí o coleando andando como uma cobra, rastejando ali no chão, parecendo que estava realmente sendo sufocada. E é nessa hora que a gente começa a perceber a influência dos espíritos fascinadores. Apesar de ser um processo obsessivo muito violento, até mais grave do que aqueles que Kardec descreve para nós no Livro dos Médiuns, a gente percebe aqui também que esse espírito ele não está indo ao ataque de uma forma geral. Claro que ele convidou um monte de outros companheiros para estarem ali a perturbar a senhora. E aí Aulus ainda vai descrever, ainda vamos perceber na descrição de André Luiz, comentários graves assim. Vejam só. É um problema complexo de fascinação, diz Aulus. Nossa irmã permanece controlada por terrível hipnotizador desencarnado, assistido por vários companheiros que se deixaram vencer pelas teias da vingança. No ímpeto de ódio com que se lança sobre a infeliz, propõe humilhá-la, utilizando-se da sugestão. E aí é que a gente percebe a diferença. No caso da subjugação, o espírito ele é embrutecido, ele é atrasado e pouco inteligente. Então ele parte para as vias de fato. No caso da fascinação, o espírito ele pode ser embrutecido, ele pode ser moralmente atrasado, mas ele é inteligente e normalmente tem habilidades hipnóticas bem desenvolvidas. Sabe o que está fazendo em termos de hipnose. E quando a gente observa isso, quando vem à tona essa questão, é que a gente fica mais preocupado. Esse espírito, para atingir a sua vítima, naquele momento, hein, gente? Não vamos entender que o obsidiado encarnado é a vítima coitadinha e que os obsessores são os malvadões do plano espiritual, não. A gente já viu isso antes, obsessão é sintonia. Isso vai até ser recolocado aqui de novo pelo Aulus. Mas nesse caso, o objetivo era causar humilhação, era causar distúrbio para essa pessoa. E aí a gente percebe que ele estava conseguindo, que ele estava causando um constrangimento imenso.
E isso é mais amplo, isso é mais grave do que a gente imagina. Olha só o que o Aulus vai dizer a respeito disso, hein, gente? Muitos espíritos pervertidos no crime abusam dos poderes da inteligência, fazendo pesar tigrina crueldade sobre quantos ainda sintonizam com eles pelos débitos do passado. Olha só acontece a obsessão se houver sintonia. Só acontece, neste caso grave, de fascinação por vingança, porque aquela senhora, aquela criatura que estava sofrendo obsessão, tinha vinculação anterior com o obsessor. E o Aulus ainda prossegue, presta atenção. A semelhantes vampiros, devemos muitos quadros dolorosos da patologia mental nos manicômios, em que numerosos pacientes, sob intensiva ação hipnótica, imitam costumes, posições e atitudes de diversos animais. E aí a gente começa a perceber, não é? As criaturas, nesse processo vexatório da fascinação e até da subjugação, tem o que se chama na literatura espírita de zoantropia. Elas assumem comportamento e até um aspecto animalesco. Mas isso tem uma razão de ser. É para causar constrangimento, é para causar perturbação e aí fazer com que as pessoas sofram e sofram ainda mais. É lógico que isso tem consequência. E aí nós vamos perceber o seguinte, o Hilário, principalmente o Hilário, fica muito consternado com essa história, dizendo, mas por que a gente não afasta os dois? Será que esta instituição não teria poder, os benfeitores, os guias, não têm poder para afastar esse obsessor tão cruel da obsidiada? E o Aulus começa a perceber o seguinte, vamos primeiro estudar. Não vamos tomar uma atitude precipitada de achar que o encarnado é sempre a vítima. E aí ele vai e ausculta, percebe, analisa o passado daqueles dois espíritos. E chama a atenção para alguma coisa muito séria. Ele percebe que aquela senhora teve um envolvimento com aquele espírito obsessor há mais de 1000 anos, na Toscana, numa região da Itália, por volta do século X. E aí o livro se passa no século XX, então daí mais ou menos 10 séculos de diferença de um para o outro. E ali ela era uma sedutora, uma criatura que envolvia as pessoas, ela era fascinadora. Ela fascinava, ela como encarnada conseguia fascinar, criar uma série de seguidores, iludir as pessoas, tanto com o seu charme quanto com a sua inteligência. Daí o perigo de nós deixarmos acontecer a fascinação de encarnado para encarnado. Mas vamos voltar aqui para o livro do André Luiz, que no final do vídeo a gente fala sobre isso. E aí Aulus percebe que ela conseguiu transformar esse que hoje é o seu obsessor num grande sequaz, num dos seus aliados. E ele era um estrangulador profissional, era a maneira que ele encontrava de assassinar as pessoas. Numa invasão numa determinada vila, a violência foi tamanha, ela conseguiu enredar tantos seguidores, tantos soldados naquele processo que essa criatura ensandecida acabou estrangulando os próprios pais. E só percebeu que havia cometido tamanho delito depois, quando vem o sangue frio, quando cai a ficha, como diriam os nossos jovens da década de 70, porque os de hoje não sabem nem o que é ficha, né, gente? Ficha que se usava no telefone de antigamente. E aí o Aulus, percebendo isso, chama a atenção do Hilário do André Luiz. Não adianta nós imaginarmos ser necessário separar os dois. Agora não vai dar certo. Esse processo obsessivo tem 1000 anos de vinculações. E vai demorar tamanho processo para ser resolvido. Mas, pensemos sempre, não existe obsessão sem vínculo. E é exatamente o que o Aulus vai dizer para o André Luiz e para o Hilário. Olha só. Toda obsessão tem alicerces na reciprocidade. Ou seja, gente, enquanto uma criatura não afeta, não prejudica a outra, ela não se torna alvo de obsessão. E aí vem Aulus lembrando Jesus. Recordemos o ensinamento do nosso Divino Mestre. Não basta arrancar o joio. É preciso saber até que ponto a raiz dele se entranha no solo com a raiz do trigo, para que não venhamos a esmagar um e outro. Não há dor sem razão. Atendamos assim à lei de cooperação, sem o propósito de nos anteciparmos à justiça divina. Olha como é a cautela dos benfeitores espirituais. Eles veem ali, na verdade, o obsessor é a grande vítima, que agora resolve tirar vingança daquela criatura que o induziu a fazer o mal. Então não adianta a gente ficar sendo parcial aqui na Terra, por mais que seja uma pessoa querida, por mais que seja um parente nosso. O meu filho é obsidiado, que espírito malvado. Às vezes o nosso filho é que é o grande criminoso da história.
A pessoa que nós amamos é que é a grande criminosa, então nós temos que ter cuidado. Ver, como o Aulus diz aqui, até que ponto eles estão emaranhados, para não esmagar um e outro. Tia Ivone Pereira descreve em um dos seus livros, Devassando o Invisível, olha a capinha dele aparecendo aqui, que havia um processo obsessivo tão grave, que quando o obsessor foi afastado do obsidiado, como eles viviam em simbiose energética, o obsidiado acabou desencarnando. E isso é muito sério. A mesma coisa Manuel Filomeno de Miranda descreve para nós também no livro Loucura e Obsessão, que nós já citamos antes em outros capítulos. E aí a gente começa a perceber o seguinte: não julguemos, ajudemos tanto ao desencarnado obsessor quanto ao encarnado obsidiado, porque as posições podem estar apenas se invertendo. E quando a gente leva em conta isso, nós vamos perceber o seguinte: aquele processo é doloroso, há toda uma discussão ali a respeito dela falar idioma da Toscana, fenômeno chamado xenoglossia, mas isso seria tema até para um outro capítulo. E aí, logo depois da espiritualidade feita a lição para nós encarnados, que o André Luiz relataria no livro, a espiritualidade vai e afasta, finalmente consegue afastar o espírito, levá-lo a uma região de socorro. E a senhora não continua a dar problema? E aí a descrição do André Luiz a respeito disso é muito interessante. Vejamos só. Companheiros de nossa esfera retiraram o espírito obsidente, encaminhando a certa organização socorrista. Ainda assim, a doente gritava, afirmando estar à frente de medonho estrangulador em vias de sufocá-la. Aí a gente percebe a grande diferença entre o processo de fascinação, que é predominantemente mental, intelectual, hipnótico, do processo de subjugação, em que o obsessor, o subjugador, está ali violento. Ele procura, através da psicofonia, daquilo que se chamava anteriormente de incorporação, submeter o obsidiado. Na fascinação, não. Mesmo de longe, as mentes estão ligadas. E aí o Aulus esclarece para nós, já finalizando o capítulo. Agora é apenas o fenômeno alucinatório, natural em processo de fascinação como este. Perseguidor e perseguida jazem na mais estreita ligação telepática, agindo e reagindo mentalmente um sobre o outro. Olha só, gente, é tamanho entroncamento, enovelamento entre eles, que não será um processo muito simples. O Aulus vai dizer que neste caso em particular, neste descrito no livro, Nos Domínios da Mediunidade, só o processo reencarnatório, só o obsessor voltando como filho da obsidiada e eles elaborando os sentimentos ruins que alimentam um contra o outro, transformando isso em amor, é que vão resolver esse processo. Então tenhamos cuidado. Fascinação é difícil, porque o obsidiado não percebe o quanto está sendo iludido. Neste caso descrito no livro, a obsessão já avançou tanto, a fascinação já avançou tanto, não é apenas um espírito enganador, é um vingador que usa da hipnose, que já tem aparência física, já se percebe uma ação e o sofrimento grande da obsidiada. Mas poderia não ser assim. Poderia ser um espírito se fazendo passar por um guia, por um benfeitor, e aquela médium obsidiada estaria por aí recebendo mensagens, cartas consoladoras, dando dicas de como viver para as pessoas, iludindo as pessoas e às vezes até recebendo. Por isso, como nós falamos no capítulo da mediunidade transviada, que vocês têm o card aqui agora para conferir. Quem não assistiu, pode ir lá e conferir, porque vocês vão ter essa observação. Então tenhamos muito cuidado. E como esse processo descrito no livro começou num momento de fascinação de encarnado para encarnado, eu chamo a atenção para esse momento que nós estamos vivendo no mundo e no Brasil. Nós não podemos nos permitir fascinar por mitos, por ídolos, por pessoas que estão mal intencionadas e que enganosa, seduzindo, se fazendo parecer por grandes guias, mentores da humanidade, acabam empurrando as sociedades para o conflito, para a desavença. Tenhamos cautela, tanto com os obsessores desencarnados, mas também principalmente com esses obsessores encarnados que estão por aí no nosso dia, espalhando notícias falsas, fazendo seguidores, criando criaturas em torno de si que não pensam, olha, essa senhora fez isso há 1000 anos. E o espírito a persegue até hoje. Será que nós vamos querer ser perseguidores dos nossos mitos daqui a 1000 anos se cairmos no processo obsessivo deles? Não façamos isso. Você gostou do vídeo?
Entendeu o que é esse processo tão grave quanto a fascinação? Vai lá no livro dos médiuns e confere. Vai lá no livro Nos Domínios da Mediunidade do André Luiz e confere também. E aí nós vamos perceber o seguinte: não nos iludamos. Compartilhe essa mensagem, mande esse vídeo para alguém que você suspeita que pode estar passando por um processo de fascinação, mas não fale nada. Deixe a pessoa refletir, deixe ela considerar se ela não está sendo enganada por algum tipo de espírito enganador. E se gostou mesmo do vídeo, se inscreva aqui no nosso canal, acione esse sininho para receber notificações, deixe o seu like. Se não gostou, eu aceito que deixe um dislike também, mas vai lá embaixo e comenta para mim, diz o que você achou. E se quiser, sugira um novo tema. O que você gostaria que nós tratássemos nesse playlist Mediunidade em Foco. Desde já eu te agradeço muito por a sua participação e por compartilhar essa mensagem. Tchau, até o próximo vídeo!